A definição da sepse ela mudou nos últimos 5 anos. A definição prévia era baseada nos sinais de resposta inflamatória sistêmica. Não sei se vocês lembram dessa discussão, né? Você tinha os sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, quando o indivíduo ficava hipertérmico ou hipotérmico, quando ele estava taquicárdico, quando ele estava taquipneico, quando ele tinha leucocitose ou leucopenia ou bastonetose. Então, quando ele tinha resposta inflamatória sistêmica, qualquer que fosse a causa, a gente identificava uma inflamação, e quando essa inflamação era causada por um quadro infeccioso, confirmado ou presumido, esse paciente tinha sepse. Depois se viu que essa definição ela não englobava um monte de dados importantes em relação ao quadro clínico da doença, inclusive em relação à fisiopatologia. Essa definição também englobava anteriormente o que a gente chamava de sepse grave, que era quando você tinha uma disfunção orgânica aguda. Então, evoluir com insuficiência renal, respiratória, hematológica, sistema nervoso central, etc., o paciente tinha um quadro de sepse grave pela definição que vigorou até 2016. E quando você tinha uma hipotensão que era refratária à reposição de fluido e você precisava ligar uma droga vasoativa, a definição prévia englobava o tal do choque séptico. Então, como eu disse, houve uma série de discussões que levaram a uma força-tarefa da Sociedade Europeia e Americana de Terapia Intensiva, que em 2016 mudou a definição de sepse. Então, a definição de sepse, como ela é conhecida hoje, é essa que vocês estão vendo aí na apresentação. Então, agora, o termo sepse grave não existe mais, porque toda sepse é grave, já que é ameaçadora à vida. E a sepse grave, ela se transformou simplesmente em sepse, porque a gente puxou a definição de disfunção orgânica para a definição de sepse a partir de 2016. Então, agora, o que é que a gente tem? Você tem uma infecção, essa infecção causa no organismo uma resposta desregulada. Então, vejam que aqui não tem mais resposta inflamatória pura. Aqui eu tenho uma resposta desregulada, que tem um componente de inflamação e de anti-inflamação, ou de imunossupressão. Então, eu tenho uma infecção, o organismo, o paciente, responde a essa infecção de forma desregulada, gerando uma disfunção orgânica que ameaça a vida do paciente. Então, é uma síndrome do desconforto respiratório agudo, é um choque, uma hipotensão, é uma lesão renal aguda. Então, esta é a definição atual de sepse. Eu não uso mais os critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica para definir um paciente como tendo sepse. Eu uso os critérios de SIRS para identificar uma infecção. Como é que eu dou o diagnóstico de uma pneumonia? Eu dou o diagnóstico de uma pneumonia por febre, critério de SIRS, leucocitose, critério de SIRS, taquipneia, critério de SIRS, secreção, tosse, etc., que são outros critérios. Então, os critérios que a gente chamava de definidores de sepse anteriormente, que eram os critérios de resposta inflamatória sistêmica, hoje em dia eles não são mais usados para definir a sepse. Antes, a gente podia fazer aquela brincadeira, né? Vocês falam uma palavra, eu respondo com o que vem à minha mente imediatamente a seguir. Se vocês falassem sepse até 2015, 2014, eu responderia como resposta inflamatória sistêmica, como o SIRS. Agora, se vocês falarem com sepse, para mim, eu vou responder como disfunção orgânica, porque sepse é, agora, disfunção orgânica. Se eu tenho uma pneumonia que não causa disfunção orgânica no paciente, eu tenho uma pneumonia. Se eu tenho uma pneumonia que causa insuficiência respiratória, ou choque, ou alteração do nível de consciência, ou plaquetopenia, qualquer uma das disfunções orgânicas, eu tenho sepse. Ah, Luciano, então como é que eu faço para identificar a disfunção orgânica na prática? Tem 2 formas, tá? Isso gerou uma bagunça depois que a definição de sepse foi publicada. Nós escrevemos alguns comentários, artigos, tal. O mundo todo, de maneira geral, deu uma reclamada porque os membros da força-tarefa, eles sugeriram que fosse usado esse score SOFA, ou SOFA, se vocês preferirem, né? O score SOFA é Sequential Organ Failure Assessment, avaliação sequencial da disfunção orgânica, tá? O problema é que, assim como esse SOFA da tela, o SOFA também é um score antigo
e bastante remendado e com vários problemas na sua definição. Então, o que é esse score SOFA? Ele contempla 6 domínios ou 6 órgãos e sistemas. O domínio respiratório, PO2 e FO2, o domínio hematológico, plaqueta, o domínio hepático, bilirrubina, o domínio cardiovascular, identificado por pressão arterial média, o domínio neurológico, escala de Coma de Glasgow, e o domínio creatinina. O indivíduo que não tem nenhuma disfunção orgânica em nenhum dos 6 domínios, ele ganha 0 de SOFA. O cidadão que está ferrado e tem 6 disfunções orgânicas, as mais graves possíveis, ele ganha 24 de score SOFA. E como é que eu defino sepsis nesse contexto? Uma variação maior ou igual a 2 pontos do score SOFA em relação ao basal. Se eu não sei quanto é o basal do paciente, eu considero que o basal dele é 0. E aí, essa variação, ela pode ser, por exemplo, um ponto de um sistema e outro ponto de outro sistema. Um ponto de plaqueta, perdão aqui, um ponto de plaqueta, então ele tinha plaqueta normal e a plaqueta agora está 120 mil. Um ponto de creatinina, a creatinina dele era normal e agora está 1,7, 1,8. 1 mais 1, 2, variação maior ou igual a 2, sepse em relação ao basal. Ah, Luciano, mas o paciente tinha uma creatinina basal de 1,8. Então ele já tinha ele era renal crônico, ele já tinha 1 ponto de SOFA. Para a gente considerar que ele tem sepse... Oi. Oi. Que é aqui. Travou. Você vai falar ali. Ninguém está vendo. Voltou? Voltou? Deu certo? Voltou, mas por precaução já colocava. Para garantir que não vai cair. Então, tá bom. Podemos seguir, então, né? Eu preciso repetir alguma coisa do que eu estava falando? Ou... Cortou 20 segundos, mais ou menos. Tá bom. Então, assim, o score SOFA, ele pode ser usado, né, uma variação de 2 pontos, dentro do mesmo domínio, então uma variação de plaqueta de 150 para menor do que 100, menor do que 50, ou dentro de domínios diferentes. Se o paciente já tem de base 1 ou 2 pontos, vamos dizer que é um renal crônico não dialítico, perdão, e ele já tem 2,5 de creatinina de base. Para ele já tem, ou seja, 2 pontos antes da sepse. Para ele ser considerado como tendo sepse, ele precisa ter uma variação de 2 para 4, ou de 2 para 3, pelo menos, da lesão renal e mais alguma outra disfunção orgânica. Então, o SOFA ele tem essa utilidade de nos dar exatamente de forma objetiva quantos pontos o paciente tem e essa variação dessa pontuação ao longo da sua evolução da doença. O problema é que, por exemplo, o SOFA não tem o lactato, né? Então, a gente
você pode ter um paciente com lactato alto e não ser considerado sepse e demorar para ser tratado, né, porque ele não pontuou os 2 pontos do score SOFA. Para remediar isso, tanto a Surviving Sepsis Campaign, que vocês vão ouvir falar daqui a pouquinho, quanto a gente do Instituto Latino-Americano de Sepse, na época nós sugerimos que, como é que eu faço para dar o diagnóstico de sepse à beira do leito? Eu estou com um paciente no meu pronto-socorro com pneumonia e eu quero saber se ele tem sepse ou não. Qualquer indicativo de disfunção orgânica na vigência de um foco infeccioso tem que ser considerado como sendo sepse, independente de quantos pontos ele faz no SOFA. O SOFA ficou uma pontuação muito mais para estudo clínico, para trabalho da literatura, para artigo, etc. Na prática, na beira do leito, qualquer variação de função do órgão na vigência de uma infecção é sepse. Então, chegou um paciente com rebaixamento do nível de consciência e pneumonia, sepse. Chegou um paciente taquipneico com pneumonia, sepse. Chegou um paciente com creatinina alterada com pneumonia, sepse. E outros focos também, e lactato alto também tem que ser levado em consideração, outros focos e outros sinais de disfunção orgânica têm que ser levados em consideração. Por quê? Porque aqui a gente quer o diagnóstico o mais rápido possível para que a gente possa iniciar a terapêutica, iniciar antibiótico, iniciar o fluido, iniciar a droga vasoativa, se for o caso. Tá bom? Exatamente por causa daquele primeiro slide que eu falei que sepse tem que ser priorizada, porque sepse é uma emergência médica. E o diagnóstico de choque séptico? O diagnóstico de choque séptico também mudou com a definição de 2016. Hoje em dia, choque séptico é o indivíduo que tem uma infecção, tem uma sepse, ele toma fluido para garantir que ele não está mais hipovolêmico e, mesmo assim, ele mantém uma hipotensão com necessidade de vasopressores para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio na vigência de uma hiperlactatemia. Então, a definição, em relação à definição prévia, ela incorporou esse ponto aqui da célula em sofrimento, né, do lactato alto. Tá? Antes, a definição ia até choque séptico, que tomou fluido e continua hipotenso, que precisou de vasopressor. Agora é tudo isso mais hiperlactatemia. Tá bom? Então, essa é a definição nova de choque séptico. Aí vocês vão me perguntar, mas o lugar onde eu trabalho, na UPA, no meu hospital universitário, não tem lactato disponível, ou o lactato demora muito tempo para chegar. Nesse caso, você usa a definição prévia de choque séptico. Tá? Você continua usando o fato do paciente ter sepse, não utilizar, tomar fluido e precisar de usar uma droga vasoativa para normalizar a pressão arterial. Tá?